Nós paramos a nossa exposição bíblica em Lucas ano passado, por volta de novembro, quando nós falamos ali do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Esse mês de fevereiro nós vamos retomar algumas mensagens aqui no Evangelho de Lucas, e em março nós voltamos a estudar sobre a dor humana, sofrimento que recai sobre todos nós, raça humana caída que sofre. Vamos ler Lucas 8, foi onde nós paramos, a partir do verso 40 até o verso 48, conta a história daquela mulher que durante 12 anos sofreu de uma hemorragia intensa, de tanta dor, tanto problema que ela acarretou por causa dessa enfermidade. Diz assim o verso 40: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É gritante, é altamente gritante a transição que Lucas faz da história anterior a essa que nós estamos estudando para essa que nós vamos abordar e estudar aqui. Da história anterior que nós estudamos, tempos atrás, para essa que nós vamos analisar a partir de hoje. Se você olhar aí, o relato anterior a esse que nós lemos fala da expulsão de Jesus ali do meio de Gadara, quando a multidão pede para ele ir embora devido àquilo que ele tinha feito ao livrar e libertar aquele endemoniado gadareno. Então nós saímos de uma história de um homem que habitava numa localidade associada à morte. Lembram disso? Ele morava nos sepulcros. Nós saímos de uma história que narra a vida de um homem que habitava numa localização que lembrava a morte, e agora nós vamos para uma história do triunfo sobre a morte, sobre a própria morte, que é aqui a história da filha de Jairo. A história começa falando de Jairo e para na mulher do fluxo de sangue. Na história anterior, se você se lembra, você pode conferir aí, depois que Jesus expulsa o demônio daquele rapaz, o povo daquela localidade chega até Jesus e pede para ele ir embora. E diz assim: sai daqui, retira-te daqui. Essa história que nós vamos analisar, a situação é bem diferente. Olha como que ela começa a ser descrita e narrada por Lucas. Verso 40 diz que quando Jesus retorna,
a multidão o recebe com alegria, porque todos o esperavam. Se lá em Gadara ninguém queria Jesus, aqui todo mundo o esperava. Se lá ele era persona non grata, aqui a multidão o recebe com alegria. Então existe uma transição gritante de uma história para outra. E normalmente era isso que acontecia quase que todos os dias. Tirando lá Gadara, no ministério de Jesus era isso que acontecia quase todos os dias. As multidões, elas vinham até Jesus. E Jesus as recebe. Jesus, ao saber que elas o aguardavam, ele não tenta evitar a multidão, ele recebe, ele se compadece, ele acolhe essa multidão. Ele não se isola numa torre de marfim, protegido das pessoas, não. A Bíblia diz que todo o seu ministério foi acolhendo, atendendo, abençoando as pessoas. Fosse nas ruas, fosse nos campos, fosse nas casas, fosse nas estradas, nas sinagogas, nos barcos, onde quer que fosse, Jesus, ele estava ali disposto, pronto a atender as pessoas necessitadas. De vez em quando, ocasionalmente, ele recuava um pouco, ele se isolava, mas mesmo esse recuo era para renovar as suas forças, para buscar orientação junto ao Pai, para voltar para o meio da multidão, para atendê-las, para ajudá-las, para abençoar aqueles que esperavam por Ele. Mais uma vez nos evangelhos nós vemos que Jesus era acessível ao povo, estava no meio da multidão. Essa narrativa que vai prender a nossa atenção hoje e na próxima semana, ela nos conta duas histórias que aparecem juntas nos evangelhos e nos mostram uma série impressionante de contrastes. A história dessa mulher, ela está mesclada com a história de Jairo. Então nós temos aqui em evidência um homem e uma mulher. Um homem altamente respeitado, enquanto que nós temos uma mulher desprezada por causa da sua condição física. Nós temos um homem que é líder da sinagoga e uma mulher que, como nós vamos ver daqui a pouco, tinha sido excomungada da sinagoga. Nós temos aqui um homem, Jairo, que tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha que estava à beira da morte, e essa mulher que, como nós também vamos ver, não por acaso sofria há 12 anos de uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo faz um pedido a Jesus, e essa mulher se aproxima de Jesus com um toque silencioso e secreto. É impressionante, e não por acaso essas duas histórias mescladas uma com a outra. E o mais impressionante, o texto nos mostra que Jesus socorre os dois, que Jesus abençoa os dois. Nós temos aqui o cumprimento do Magnificat, quando naquele hino extraordinário, Maria vai dizer que o Senhor derruba governantes e exalta aqueles que são humildes. Interessante que os evangelistas, eles trazem ênfases diferentes a essa história. Por exemplo, Mateus fala dessa história de forma muito resumida, ele usa 9 versos. Lucas, como nós vemos aqui, não é tão econômico como Mateus. Lucas usa 17 versos e Marcos é aquele que nos oferece um espaço maior na sua narrativa.
ele vai falar dessa história contando através de 23 versos. O texto começa dizendo no verso 41 que Jairo era um homem de elevada posição, de elevada reputação. O texto diz que ele era um oficial da sinagoga. Seria o equivalente a um presbítero nos dias de hoje. Uma pessoa madura espiritualmente. Era alguém dedicado à sua religião, no caso ali ao judaísmo, dedicado ao povo, a ser líder religioso do povo. E Jairo fazia parte de um grupo seleto, de um grupo bem pequeno. Alguns historiadores vão dizer que as sinagogas, elas tinham de 3 a 7 líderes. 3 nas pequenas cidades e 7 nas grandes cidades, porque a demanda era maior nas grandes cidades, então aquelas sinagogas tinham 7 líderes. Mas quando a demanda era menor, 3 líderes nas cidades, nas sinagogas de cidades do interior. E a responsabilidade de um líder da sinagoga era cuidar de toda a administração daquele lugar. E a sinagoga era o centro da religião judaica. Então eles tinham muitos deveres e muitas responsabilidades. Tudo o que acontecia naquele espaço, durante toda a semana, no sábado, era supervisionado pelo líder da sinagoga. Por exemplo, era o líder da sinagoga que designava quem ia dar aula na sinagoga, os professores, aqueles que iriam orar na sinagoga, aqueles que iam ler as escrituras, aqueles que iam expor as escrituras. Então o oficial da sinagoga, ele era responsável por fazer com que a religião acontecesse naquele centro religioso. As sinagogas, elas eram locais, as sinagogas eram divididas entre sinagogas locais, aquelas mais do interior, e sinagogas nacionais, que eram controladas por 2 líderes, por 2 grupos de líderes judeus, que eram os escribas e os fariseus. Pastor, mas tinha um outro grupo lá famoso? Tinha, e muito mais poderoso que escribas e fariseus, que eram os saduceus. E eram mais poderosos porque eles estavam responsáveis pelos aspectos políticos e econômicos da religião. Por isso eram mais poderosos. Mas os fariseus e escribas, eles estavam ligados às questões teológicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa informação? Onde eu quero levar o seu pensamento com essa informação? A sinagoga estava ligada àqueles grupos que conspiravam contra Jesus, que odiavam Jesus, que desprezavam e desacreditavam a mensagem do Cristo. As sinagogas eram controladas e lideradas e estavam ligadas àquelas pessoas que fizeram de tudo para acabar com o ministério de Jesus. Por que essa informação é importante? Porque salta aos nossos olhos, fica evidente o fato de que um funcionário da sinagoga fazer o que fez. Você leu o que ele fez aqui? Ele cai aos pés de Jesus. Um funcionário da sinagoga fazer o que fez é algo surpreendente. Ele vem a Jesus pedir ajuda. Ele pede ajuda exatamente daquele que é criticado e perseguido pelos seus superiores. E ele não pede uma ajudinha, não. Ele pede, ele cai de joelhos, ele clama diante de todo mundo. Todos ali conheciam Jairo. Isso nos lembra daquele antigo ditado que diz que não existem ateus em bote salva-vidas.
Por quê? Porque batalhas religiosas à parte, ali estava um pai extremamente aflito. Na hora que o negócio apertou, na hora que a filha passou mal, estava quase morrendo, Jairo não está nem aí para os seus líderes. Ele não quer nem saber quem é o líder da sinagoga tal, que pode vê-lo fazendo aquilo com aquele que é perseguido pelos maiorais. A única preocupação de Jairo naquele momento é a sua filhinha que está à beira da morte. Na hora do aperto, não existem ateus. Interessante que Jesus, ele fez vários milagres na região onde Jairo morava. Se você lembrar, lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nos é dito que Jesus expulsou o demônio de um homem que estava na sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga esta que era liderada por quem? Pelo Jairo. E Jesus fez outros milagres ali pela região de Cafarnaum. Na verdade, no mesmo dia que Jesus liberta o endemoniado, lá na sinagoga de Cafarnaum, o texto diz que ele sai dali e realiza vários outros milagres ao redor ali no mesmo dia. Então é muito provável que Jairo tenha presenciado tanto a libertação do endemoniado como esses outros milagres. O certo é que ele tinha informações suficientes sobre o poder de Jesus sobre as doenças, de tal forma que quando a sua filha cai enferma, ele não tem dúvidas. Ele vai na direção de Jesus e ele cai, e ele suplica fervorosamente, de forma comovente. Ele vai até Cristo e diz: minha filhinha está morrendo. A minha filhinha de 12 anos está morrendo e o Senhor pode curá-la. E aí diz o texto que Jesus atende o pedido de Jairo e vai com ele. E no trajeto para sua casa ele é interrompido. Olha aí o verso 42. Diz que, estando ele a caminho, a multidão o comprimia. Durante o seu ministério, Jesus enfrentou inúmeras interrupções. Indo para a casa de Jairo, diz aí o verso final do verso 42, que ele ia e as multidões o impediam de prosseguir. Ele é interrompido. Como Jesus foi interrompido? Lucas 5. Ele estava ensinando numa casa cheia de gente e ele tem que parar de ensinar porque um paralítico desce do teto. Ele é interrompido. Lucas 8, ele está dormindo no barco, convicto, certo de que aquela tempestade não ia fazer absolutamente nada contra eles, mas os discípulos interrompem o seu descanso. Lucas 12, mais à frente nós vamos ver, ele estava ali ensinando coisas importantes aos discípulos, quando de repente aparece um homem do nada e diz assim: mestre, diga ao meu irmão que divida a herança dele comigo. Jesus para tudo que está fazendo e vai socorrer, vai atender, vai conversar com esse rapaz. Eu não sei você, mas se existe uma coisa que me deixa extremamente irritado, é ser interrompido. Às vezes eu estou lá estudando em casa e aí Cris vem falar comigo: eu para agora porque eu estou exatamente no meio da minha reflexão. Crianças nos interrompem, às vezes vizinhos, parentes. E eu sei que muitos de vocês também não gostam de ser interrompidos, porque a risadinha que vocês deram denuncia.
Meus irmãos, o nosso Senhor, diferentemente de nós, era paciente, bondoso. E o que nós consideramos interrupções, Jesus considerava um trampolim para um importante ensinamento, para a realização de um grande milagre, de uma grande obra. Isso revela como o nosso Senhor é tão diferente de nós, terno, manso, acessível. Ele não ficava irritado com as interrupções. Diz o texto que a caminho a multidão o comprimia, ele é interrompido. E aqui eu fico imaginando a aflição de Jairo. Pensa nesse pai, com a filha extremamente enferma em casa, ele vem buscar Jesus e no meio do caminho a multidão o impede de ir, empurrando, andando devagar, gente parada, vindo até Jesus, e Jairo ali, meu Deus, sai da frente, a minha filha precisa do contato dele. E o texto dá a entender que Jesus simplesmente ele não consegue se desvencilhar da multidão. E a filha de Jairo lá, morrendo, agonizando, precisando urgentemente da presença de Jesus. Imagina a aflição desse homem. E aí Jesus está ali no meio daquela multidão e de repente quem para é Jesus. E Jesus diz: opa, alguém tocou em mim. E o Pedro vira para ele: Senhor, o senhor só pode estar brincando. Olha quantas pessoas existem aqui cutucando a gente, empurrando para lá e para cá. O senhor quer dizer porque alguém tocou? Sim. Alguém me tocou de uma forma diferente. E dessa vez quem interrompe Jesus é uma mulher. Durante 12 anos, aquela mulher estava sujeita a hemorragias. Há quem creia que o fluxo dela fosse constante. Outros acham que não, porque se fosse constante, ela certamente já teria morrido. Alguns pensam que existia uma perda excessiva de sangue, mas algo periódico. Em qualquer caso, aquela mulher ficava extremamente fraca, vulnerável, limitada. O diagnóstico dela era sombrio, parecia que morria pouco a pouco. A vida parecia esvair-se aos borbotões do corpo daquela mulher. Ela não apenas estava perdendo a vida, como ela não podia gerar vida. O seu ventre, ao invés de ser um canteiro de vida, tinha se tornado um deserto de morte. Que situação! E o texto diz que aquele foi um tempo de busca e de esperança frustrada para aquela mulher. 12 anos de enfraquecimento constante, anos de sombras espessas na alma. Você está sofrendo há quanto tempo? 6 meses? 3 anos? 6 anos? 12 anos sofrendo. 12 anos de lágrimas copiosas. Quantas madrugadas insônias, quanto sofrimento sem trégua. Provérbios 13 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração.
12 anos sofrendo. E certamente que aquela mulher, como Jairo, tinha ouvido falar do poder de cura de Jesus. Uma mulher que o texto descreve como uma batalhadora incansável, na busca de solução para a sua vida. O texto diz que ela não era omissa, que ela não era passiva, ela não ficou lá amuada num canto reclamando da vida. Pelo contrário, diz o texto que ela foi atrás de vários médicos, atrás da solução. Ela bate em várias portas buscando resolução para o seu problema. Mas apesar de todos os seus esforços, ela perde não só dinheiro, ela vai perdendo progressivamente a saúde. O texto diz que ela foi indo de mal a pior. Era uma doença crônica, grave. Essa mulher nos lembra, ou ela é um retrato de muitos homens, de muitas mulheres dos nossos dias, que desejam alívio, paz na consciência, cura para as suas hemorragias. Como tem gente sangrando nesse mundo, e sangrando há anos, mas não encontra cura, não encontra salvação. Já tentaram muitos remédios, não resolveu, não adiantou de nada. Muitos, pelo contrário, foram de mal a pior. Tantos outros por aí têm seguido religiões, igrejas, em busca de resoluções. Tudo em vão, tudo em vão. A paz na consciência parece-lhes tão distante quanto antes. Você não conhece gente assim, não? Eu conheço. E gente que eu encontro no serviço, e quando começa a falar com o outro, eu falo, continua sangrando. Eu ouço, continua sangrando. A hemorragia não foi estancada. Aquilo que ela está usando como busca, não para buscar alívio, não traz alívio. Continua naquela situação deplorável, ainda infeliz, completamente infeliz, descontente com o seu estado. Essa mulher é um quadro de um monte de gente que nós conhecemos. E essas pessoas precisam saber daquilo que está lá em Jeremias 8:22. Jeremias 8:22 diz assim: existe bálsamo em Gileade. Alívio. A figura ali é que existe alívio, socorro para aqueles que vão até Cristo, que buscam a Deus. Essas pessoas precisam saber que existe uma porta na qual elas ainda não bateram. Essas pessoas precisam saber que existe um médico a quem elas ainda não recorreram. Diante de um quadro caótico, havia uma última esperança para aquela mulher: Jesus Cristo. Quando todos os meios falharam, e isso aqui é um sinal do Evangelho também, é uma ilustração do Evangelho. A gente busca socorro em tudo quanto é lugar. Quando a gente não encontra socorro em lugar nenhum, a mulher se encontra com Cristo e ela é curada. Diz o texto que ela, verso 44, ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Um ato simples, simples demais,
que parecia completamente inadequado para produzir qualquer resultado. Só vou tocar. Coisa impressionante, né? O que essa mulher pensa. Ele cura várias pessoas. Eu vou no meio da multidão e eu só vou tocar. Um gesto simples que produz um efeito extraordinário. O texto diz que instantaneamente ela é curada. O alívio que muitos médicos durante 12 anos não foram capazes de oferecer àquela mulher, ele é obtido num instante. A mulher toca em Jesus e a cura vem. Eu falava há pouco aqui com o pessoal antes da gente entrar para aqui. Eu estava orando aqui antes da gente começar o culto. Eu falei para eles assim: olha, o dia que eu não acreditar mais que Cristo pode, de uma hora para outra, curar as minhas hemorragias, eu peço as contas e vou embora, não só da igreja, mas do cristianismo, porque eu creio que as minhas hemorragias de anos, muitas delas fedorentas, porque sangue é nojento e fede, Cristo pode estancá-las de uma hora para outra. Quando? Não sei. E diz o texto que aquela mulher toca em Jesus debaixo de um senso enorme de indignidade. Por ser cerimonialmente impura, ela estava coberta de vergonha e medo. Ela toca em Jesus humildemente, porque ela vem por trás, silenciosamente, prostrando-se trêmula ali aos seus pés. Ela toca em Jesus debaixo de enormes, gigantescas dificuldades, porque havia uma multidão ao seu redor que o esperava chegar de Gadara, uma multidão enorme no seu caminho, e ela vai e se coloca ali no meio da multidão, mesmo enferma, mesmo fraca, impura, rejeitada, ela vai. Que exemplo dessa mulher, que exemplo. Ela toca e aí Jesus para e diz: quem tocou em mim? Não sei se você sabe disso, mas o que aconteceu aqui já tinha acontecido antes. Confere aí no capítulo 6, dá uma olhada aí. Lucas 6, verso 17: e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía poder. E quando saía poder, o que acontecia? Curava a todos. É provável que essa mulher ficou sabendo dessa história. E ela pensa assim: se alguém foi lá e só encostou nele, eu vou. E quando ela toca, flui poder dele. Jesus não era ignorante do fato de que alguém encosta nele, toca nele de forma intencional. Ele sabia que a pessoa o tocou não apenas com a mão. Jesus sabia que aquela mulher o tocou com a fé. Então ele para. E ele não permite que a mulher se retire sem ser percebida pela multidão. Alguém que leia o texto rapidamente pode interpretar de forma equivocada e pensar: será que Jesus quis expor a mulher? De forma alguma. O que Jesus faz ao chamá-la é para o bem dela.
O que Jesus faz ao dizer assim: alguém me tocou e eu quero conversar com essa pessoa que me tocou. O que Jesus faz aqui é para o bem dessa mulher, porque existiam outras coisas, além do físico, que precisavam ser curadas, que precisavam ser restauradas. Sabe por quê, gente? Quando nós temos problemas no físico, é certinho da gente ter problema na alma, porque nós somos uma unidade, uma coisa só. Alma interfere no corpo e corpo interfere na alma. Por isso que um dos maiores desafios para a teologia, para a psicologia, se chama depressão. Se Deus permitir, esse ano eu quero dar o olhar teológico e bíblico sobre depressão. Tem muita coisa boa escrita por psicólogos cristãos nessa área. O nosso Senhor fez isso para o bem dela. Era importante para ela que naquele momento ela fosse reconhecida. Sabe por quê? Para as pessoas que estavam ali saberem que ela não era mais impura. Para as pessoas que estavam próximas ali saber que ela não tinha mais a hemorragia. Agora ela poderia retornar ao convívio social, agora ela poderia voltar a frequentar a sinagoga, agora ela poderia estar com a sua família novamente. Além disso, Jesus desejava que aquela pessoa que o tocou de uma forma tão significativa, preste atenção nisso, isso é muito importante. Jesus desejava que aquela pessoa que o tocou de forma tão significativa completasse o círculo ou o ciclo indicado em muitas outras partes das Escrituras. Que ciclo? Que ciclo é esse? Um exemplo, Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E o que acontece depois do livramento? Você tem que dar glória ao meu nome. Essa mulher, da sua maneira, invocou a Jesus. Cristo a resgatou, mas ela ainda não tinha o glorificado. Ela creu no seu coração, mas ainda não tinha, como Paulo vai dizer em Romanos 10, confessado com a sua boca. Gente, preste atenção nisso. Isso aqui é advertência a mim e a você que somos cristãos. Confessar Cristo publicamente é um assunto da maior importância. Darmos testemunho de quem nós somos a outras pessoas é importantíssimo. É ordem. Por que a gente tem que fazer isso? Porque isso glorifica o nome de Deus. Você que frequenta essa igreja, mas que ainda não tomou uma decisão pública por Cristo, preste atenção nisso. Nós não devemos nos envergonhar de contar às outras pessoas aquilo que Cristo fez por nós, na nossa alma. O nosso Senhor, Ele aprecia quando o seu povo não se envergonha do seu nome. Romanos 10, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. No próximo capítulo nós vamos ver que Lucas vai dizer, Jesus falando: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Jesus a chama para mostrar para todo mundo que ela não estava mais enferma, mas para que ela também desse glórias ao nome dele. Apesar de tudo isso,
Não era fácil, não era fácil para aquela mulher voltar no meio da multidão, se apresentar e dizer: fui eu. Se você observar aí no verso 47, a narrativa diz que ela veio, ou seja, significa que ela já estava indo. Ela retorna, porque ela já estava se afastando. Então ela toca e sai, não é que sai correndo, mas ela pega o rumo de casa. Não era simples para ela se apresentar e dizer assim: fui eu. Não era simples, por quê? Porque naquela cultura era altamente impróprio que mulheres falassem em público. Não era simples porque a moléstia, a doença que a atormentava também a humilhava. Não era simples porque como que ela tem a audácia de, na condição dela, impura e hemorrágica, de chegar e tocar em Jesus? Vai saber qual é a interpretação que esse grande mestre vai ter do meu ato de tocar nele. Será que ele vai me censurar? Então não era simples para ela. Não era, tanto que não era simples que o verso 47 diz que ela vem a Jesus, ela se apresenta tremendo. Olha o que diz aí: trêmula. Então ele lhe disse, verso 48: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Jesus carinhosamente a chama de filha. É o único lugar no Novo Testamento que Jesus chama alguém de filha, de forma carinhosa. E mesmo que seja imperfeita, Jesus a elogia por causa da sua fé. Por causa da sua enfermidade, vou correr aqui por causa da hora, né? Estou olhando aqui, pastor que fica um mês sem pregar, quando volta está ponto de bala, né? Querendo usar 1h30, faz isso não. Deixa eu correr. Por causa da enfermidade da mulher, ela sofreu 3 tipos de segregação. Primeiro, segregação conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com o fluxo de sangue que essa mulher estava, ela não podia ter relações com homem nenhum. Ou seja, se ela era solteira, não podia se casar. E se ela fosse casada, ela não podia ter relações com o marido. Se você ler lá em Levítico, Levítico vai dizer que a mulher menstruada, ela transferia a impureza para tudo que ela tocava, até os utensílios domésticos. Levítico vai dizer que a mulher menstruada era completamente impura. Em hipótese alguma podia ter relações com o homem. Para vocês terem uma noção, os rabinos diziam que se um judeu tivesse relações com a sua mulher enquanto ela estivesse menstruada, cairia maldição sobre seus filhos. Tal era a severidade sobre essa situação. Outros rabinos diziam que até o cadáver de uma mulher que morreu durante a menstruação tinha que passar por uma purificação antes de ser enterrado. Então essa era uma questão extremamente séria. E provavelmente esse foi um dos motivos pelos quais ela toca em Jesus anonimamente, porque ela poderia ser repreendida severamente. Então ela foi segregada conjugal, de forma conjugal. Ela não tinha relações nem sexuais e nem de convívio com homem algum. Essa mulher, além da segregação conjugal, ela sofreu
segregação social. Porque uma mulher com hemorragia, ela tinha que ficar confinada, lá na caverna da solidão, lá no isolamento, debaixo da triste realidade do ostracismo social. E por 12 anos, mais de uma década, aquela mulher não pudera abraçar nenhum membro da sua família sem lhe causar algum transtorno, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficava impura. A autoestima dessa mulher completamente destruída. Segregação conjugal, social e religiosa, como disse aqui várias vezes. Uma mulher com esse problema estava excluída do templo, da sinagoga. Não participava das festas de Israel, não participava dos cultos, excluída da religião. Não vou me alongar por causa do tempo, mas isso traz muitos transtornos. Eu quero terminar com 2 aplicações rápidas. Primeiro, o que esse texto nos mostra? Muitos comprimem Jesus, mas poucos o tocam com fé. Isso aqui é extraordinário. Jesus, ele, como disse no início, frequentemente estava no meio da multidão. A multidão sempre veio até Cristo. Apesar disso, a maior parte das pessoas que vieram até Cristo não tiveram um contato pessoal com Jesus. Muitos seguem a Jesus por curiosidade e não conseguem auferir nenhum benefício de Jesus. A multidão vem, a multidão vai, mas é essa mulher que toca em Jesus e recebe cura. Aos domingos, o povo vem, o povo se reúne nos templos, o povo vem, daqui, dali, de acolá, vem da Pilinca, vem de Guarulhos, vem do centro, vem de tudo quanto é lugar. Mas quem que toca em Jesus? Muitas pessoas, elas frequentam as igrejas, porque elas estão acostumadas a ir, e até acham errado se deixar de ir. Mas será que a gente entra em contato com Cristo quando nós aqui estamos? Será? Muitos se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com o Senhor. Muitos são batizados, mas não com o Espírito Santo. Muitos comem do pão, bebem do vinho, mas não se alimentam de Cristo. Muitos cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo, não tocam em Jesus, estão tão próximos, estão no meio da multidão, mas não tocam em Jesus.
E sabe o que acontece? Não voltam para casa curados e abençoados. Não ouvem de Jesus o que ele disse para essa mulher: vá em paz. Voltam para casa com as mesmas hemorragias e sangramentos, com os mesmos conflitos e com a ausência de paz. Cristo sabe aqueles que no meio da multidão o tocam pela fé. Há um pregador chamado William Lane que ele disse: foi o alcance da sua fé e não o toque da sua mão que lhe assegurou a cura que ela buscava. Lembre-se disso. Muitos comprimem a Jesus, mas poucos o tocam pela fé. Eu fico olhando para a nossa comunidade aqui e fico pensando: meu Deus, quanta oportunidade, quanto privilégio. E como são poucos os que tocam no Senhor. E por fim, o texto nos lembra que o poder de Deus não é algo impessoal. Alguém tocou em mim, disse Jesus, pois sei que de mim saiu o poder. O nosso Senhor sente sair o fluxo de seu poder criativo. Poder esse que vai lá recriar as entranhas daquela mulher. Irmãos, preste atenção nisso, estou acabando. Ninguém recebe o poder de Deus na sua vida sem se envolver pessoalmente com Deus. Eu vou repetir. Ninguém recebe o poder de Deus na sua vida sem se envolver pessoalmente com Cristo, com Deus. É por isso que quando a gente não vê nos lábios, nos gestos, nas ações, na postura, nos anseios das pessoas, amor, desejo por Cristo, a gente questiona se realmente o poder de Deus tocou nessa pessoa. Aquela mulher, assim como muitos que se escondem no meio da multidão, ela pensou que ela poderia fazer o que desejava fazer e não ser observada. O poder de Deus não é impessoal. Existe um hino antigo que diz assim, a gente cantou aqui mais cedo e Geraldo viu que só serve essa parte da estrofe. Eu só sabia essa estrofe, as outras eu não sabia muito não. A única parte saudável é essa. Você vai conhecer e você vai lembrar desse hino. Você que tem aí uns 30 anos de igreja. O hino diz assim, a parte do hino diz assim: basta que me toques, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Irmãos, que esta mensagem, que a história dessa mensagem sirva como um toque de Deus na sua vida. Aquele que tocou
aquele que curou e restaurou aquela mulher, ainda faz milagres extraordinários, ainda transforma vidas, ainda traz dignidade e honra para pessoas extraviadas, para pessoas que foram colocadas em situações de vergonha. Basta um toque do Senhor. E a minha última palavra é para você que é convertido. A maior parte de nós aqui, creio eu que somos. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, eu preciso, porque eu fui conduzido pelo texto a pensar nisso aqui. E eu falei, eu vou colocar aqui, vou compartilhar. Gente, vocês já pararam para pensar que um dia, nós iremos ser tocados por Jesus? Literalmente. Vocês já pararam para pensar que um dia as nossas mãos, elas vão poder segurar as mãos do nosso Senhor? Chegará o dia em que nós poderemos dar um abraço no nosso Senhor. Que grande dia, que momento extraordinário, glorioso, maravilhoso será aquele quando Deus nos transportar deste mundo e nós chegaremos lá no céu. E existem várias passagens bíblicas, vários textos das Escrituras que nos lembram que o nosso Senhor, Ele estará de braços abertos nos portões celestiais, esperando a mim e a você para nos abraçar, para nos dizer: vem, bendito de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para você desde antes da fundação do mundo. Venha. Que coisa extraordinária, que momento maravilhoso será esse quando nós pudermos tocar e abraçar o nosso Senhor. Que Deus nos dê esse privilégio. Eu anseio por esse dia. Não que eu queira a morte, não é isso. Mas eu anseio pelo dia em que eu verei o meu Senhor face a face. O dia em que eu sentirei o toque, o abraço. E eu ouvirei dele aquelas palavras: agora acabaram as suas dores, agora acabaram os seus problemas. Daqui para frente, você nunca mais vai derramar uma só lágrima. Seja bem-vindo ao reino de alegria, ao reino de glória. Que Deus use mensagens como estas para renovar a nossa fé, a nossa esperança, e agradecer a Ele por tudo que Ele já fez, faz e continuará fazendo por nós. Amém.